Eu saúdo você, a vocês todos que nos acompanham mais uma vez neste nosso culto aqui, Igreja Batista Nova Esperança em Santa Bárbara do Oeste. A minha saudação, a nossa saudação, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho em nos acompanhar aqui nesta noite, em mais um tempo de celebração, mais um tempo de culto, mais um tempo de louvor ao nosso Deus, mais um tempo de aprendizado, mais um culto de bênçãos para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, possa nos encher com a sua graça infinita. Continue conosco até o final do culto. Esteja sempre nos acompanhando através das nossas redes sociais, Igreja Batista Nova Esperança aqui em Santa Bárbara do Oeste, o nosso canal no YouTube e também o nosso canal no Facebook, Igreja Batista Nova Esperança aqui em Santa Bárbara do Oeste. Que este tempo nosso aqui seja um tempo muito gostoso, um tempo para o nosso amadurecimento espiritual. E esse será o tema da nossa mensagem, da nossa caminhada nesta noite. E eu quero já iniciar lendo o seguinte texto para você nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 10, nos traz a seguinte mensagem. E o tema deste tópico do capítulo 12, Paulo trata do amor, o fervor,
a humildade e a obediência do crente em Cristo Jesus. Então esta palavra é para você, que é crente em Cristo Jesus. E se você ainda não é crente em Cristo Jesus, se você ainda não crê em Cristo Jesus, pense nisso e reflita em tudo aquilo que você ouvir aqui nesta noite. Diz assim então, Romanos do capítulo 12, a partir do verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui vem para mim e também faz parte da nossa reflexão nesta noite, como eu já disse, o texto, o versículo-chave nesta leitura: não seja vagaroso. Eu li no singular, mas a frase, ela está no plural. Não sejais vagarosos. Vagarosos na onde? Como? Em quê? No cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Cuidado com as coisas de Deus. Cuidado com a sua fé. O cuidado com o seu relacionamento com Deus. Olhar para dentro de si e fazer uma radiografia da sua vida espiritual e perceber se ela está em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus deseja que você viva. Depois ele diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pai bendito, Deus eterno, graças te damos, Senhor, por esse momento, por este privilégio que o Senhor nos concede, em cultuarmos o teu nome, em separarmos, ó Deus, este tempo para te honrar, para te engrandecer. Eu quero, Senhor, pedir a ti, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos, ó Deus, alcancem. As tuas bênçãos alcancem a todos estes que me ouvem e que estão me acompanhando nesta noite, neste culto. Pai, nós ouvimos já a tua palavra, que nos fala de uma forma direta, de uma forma séria, dizendo para nós: não sermos vagarosos, lentos na nossa fé, lentos e vagarosos no nosso relacionamento com o nosso Deus. Tua palavra diz também para que possamos ser fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Ó Deus, nos ajude. Nos ajude, porque nós queremos que o Senhor seja rápido em nos atender. Nós sempre queremos a agilidade do Senhor para as nossas vidas. Queremos as coisas, as respostas para as nossas vidas de forma instantânea e imediata. Isso quando nós pedimos ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Porque, inversamente, quando olhamos para nós não temos esta
mesma pressa em servir ao Senhor. Somos muitas vezes, ó Deus, vagarosos, lentos em servi-lo. Não somos, Senhor, muitas vezes fervorosos como deveríamos ser. Porque somente sendo fervoroso, somente sendo rápido, alegre, disposto, é que nós vamos servi-lo e servi-lo bem, servi-lo com alegria, servi-lo com satisfação. Só assim nós vamos nos alegrar na esperança. Somente quando nós somos, ó Deus, espertos na fé, eu quero dizer, quando nós somos dependentes do Senhor, nós vamos passar pelas tribulações. Nós vamos, ó Deus, perseverar na oração. Nos ajude, Deus, a sermos rápidos. Rápidos, ó Deus, em servi-lo. Espertos, ávidos, inteligentes, para honrarmos o nome do nosso Deus. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, porque de fato temos sido vagarosos. Há tantas coisas para fazer, tantas coisas para anunciar, e nós estamos a passos lentos na nossa vida cristã. Por isso, Deus, às vezes sofremos tanto, choramos tanto, não entendemos muitas coisas, porque de fato nós não estamos tendo uma vida íntima com o Senhor. Obrigado, Deus, já pela palavra tão rica que o Senhor já nos deu no início deste culto. E que no transcorrer deste culto, tenhamos, ó Deus, muito mais coisas especiais, bênçãos para nós, até o final deste culto. Que a tua boa mão, que o Espírito Santo do Senhor, conduza a minha vida. E, ó Deus, conduza também a vida de todas estas, amados e amados, que estão unidos, reunidos, no mesmo corpo, no mesmo espírito, neste tempo de culto, nesta noite. Que a tua graça esteja sobre nós. Senhor, venha também atender os necessitados, os doentes, os aflitos, os acamados, ó Deus, aqueles que precisam tanto de uma cura. Ó Deus, visite cada um deles, na sua necessidade, na sua dor, na sua fragilidade. Coloque no coração de cada um a esperança. Coloque, Senhor, em cada vida a segurança e a paz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós vamos, neste momento, ouvir uma música. Confessamos a Ti, somente a Ti, ó Pai. Temos perdão e graça vindo do Senhor. Aleluia.
confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confessamos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, a chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. É chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesse diante do Senhor Jesus, em forma de oração, diante do Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Somos tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, a chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, ó Deus, se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramará. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai, obrigado, Deus, por este momento na tua presença. Obrigado pelo
teu perdão, a tua graça sobre nós. Somos privilegiados, ó Pai, o Senhor estender a tua mão sobre a cada um de nós. A tua mão de graça, a tua mão de compaixão, amor e de esperança para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, sim, ó Pai, juntos, na tua presença, crescer cada dia mais e mais diante do Senhor. Que o teu reino venha, Pai, crescer, ó Pai, espiritualmente. Graças te damos, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, não agradecemos, mas é pela nossa capacidade, ó Pai. E muitas vezes pensar, elaborar, ó Deus, algumas coisas para acrescentar ao teu reino, para que haja crescimento, ó Deus, espiritual, para a membresia, para os teus servos, ó Pai. Que o Senhor continue capacitando a cada um de nós, a diretoria, ó Pai, desta igreja, capacitando, ó Pai, a vida da membresia desta igreja, todos os membros, ó Pai, dando sabedoria e entendimento para compreender, ó Pai, mais e mais a tua palavra, para que haja disposição, para que haja ânimo, anseio em te servir. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós, aqui também, ó Deus, os seus instrumentos, as nossas vozes, a parte técnica, ó Pai, capacidade, ó Deus, para cada um, aperfeiçoando, ó Deus, em toda a área técnica, para que possamos transmitir, ó Deus, esse louvor, a mensagem para cada um dos irmãos. E isso é maravilhoso, ó Pai, porque isso vem de Ti para cada um de nós. Que possamos ser gratos diante do Senhor. Que ao levantarmos, ao abrirmos nossos olhos, já é uma forma de gratidão diante do Senhor. Obrigado, Pai. Fique com cada um de nós nessa noite, com cada pessoa, com cada irmão que está assistindo este culto neste momento. Que a Tua palavra seja, ó Pai, viva e eficaz, como ela sempre é e sempre vai ser. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias, glórias a Ti, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Perseguindo então o nosso tema desta noite, sobre a maturidade cristã. Sermos maduros na presença de Deus. Sem ela, nós ficamos pelo caminho. Ser maduro
ser firme, estar preparado, estar preparada para todas as circunstâncias da nossa vida. Aquelas que são aqueles que são acontecimentos que nos surpreendem, que nos deixam preocupados, e também aqueles acontecimentos que nos deixam felizes, satisfeitos. Seja qual for a situação da nossa vida, nós precisamos ter a consciência de que somos crentes maduros, prontos e preparados. Repito, porque sem a maturidade, nós acabamos ficando pelo meio do caminho na nossa caminhada, na nossa longa estrada da nossa vida cristã. Desta forma, eu quero ler o texto de Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e o verso 17, que tem toda a relação com o nosso tema de hoje. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bendito Deus, mais uma vez, pedimos, querido Pai, o auxílio do Teu Espírito, a ajuda do Teu Espírito, para que possamos compreender, de fato, a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Me use, Senhor, com poder e graça. E que todos estes que, amadas ovelhas, queridos e queridas, e tantos que irão nos ouvir, que eles possam ser alertados e abençoados também com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero inicialmente só fazer uma recordação a respeito da nossa caminhada. Eu quero iniciar então pelo momento da nossa conversão. A nossa vida cristã, sabemos muito bem, ela se inicia ou ela começa com o nosso encontro com Cristo Jesus. Atendemos o seu chamado para segui-lo. Damos um sim, eu diria, damos um ok para o Senhor Jesus. O aceitamos como nosso Senhor, o nosso Salvador. Iniciamos então a partir daí, eu diria, um novo e longo caminho. Caminho este em direção à conformidade com a vida de Jesus Cristo. A jornada entre o começo, que chamamos de conversão, e o final. O final ou o alvo que Paulo diz, atingirmos a plenitude de Cristo, conforme Efésios no capítulo 4, verso 3. Ou seja, nesta nossa jornada pós-conversão, nós vamos caminhar,
nós vamos caminhar e o nosso alvo deve ser atingirmos um alto grau de conhecimento de Deus e de relacionamento com Deus. Paulo então chama isso de atingirmos a plenitude de Cristo, conforme está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13. Então esta é a nossa caminhada. Essa nossa caminhada, e nós precisamos nos amadurecer neste trajeto. Muita coisa acontece na nossa vida. Envolve a renúncia de um modelo de vida que nós tínhamos, o chamado velho homem, para um novo modelo de vida, para uma caminhada diferente. Isto é, a aceitação pelo poder e pela graça de Deus em nós, de um novo caminho a percorrer, a viver, e uma nova maneira de ser. Muito, muito e bem diferente da vida anterior ou antes da nossa conversão. Isso é um processo dinâmico que envolve, nessa nossa caminhada, neste nosso amadurecimento, eu digo nessa dinâmica de santificação e de amadurecimento da nossa vida, não é tão simples e não é tão fácil. Só é possível quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nos calçamos na palavra de Deus, na mão de Jesus e na orientação do Espírito, para que tenhamos sucesso, alcancemos bênçãos para as nossas vidas e cheguemos à plenitude daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós. E nessa caminhada, que eu disse não é fácil, envolve conflitos, tensões, sacrifícios, mudanças e a busca da santidade em conformidade com a vida de Cristo. Faz-se necessário, então, a cada um de nós, crente em Cristo Jesus, sempre um exame, uma análise, uma autorreflexão e nos perguntarmos qual a finalidade e os reflexos da minha conversão. O que é que esta minha conversão, esta nova vida, esta minha caminhada, o que é que ela está refletindo para a sociedade, para a nossa família, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso filho, a nossa filha, para a nossa família. Qual é o reflexo do seu amadurecimento? É preciso que você pense nisso. É necessário, porque nós fazemos uma autoanálise, uma autorreflexão na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Em tudo nós olhamos para nós e queremos que a nossa vida tenha um bom reflexo. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós pessoas que caminham bem, pessoas frutíferas, pessoas amáveis. Então, da mesma forma com que nós nos avaliamos na nossa vida
pessoal, eu diria, na nossa vida cotidiana, eu preciso fazer uma análise da minha vida espiritual, dos reflexos da minha fé àqueles que estão ao meu derredor. Qual é a sua verdadeira realidade de vida cristã? Porque às vezes, aliás, muitas vezes, nós somos crentes, na verdade, só nominais. Temos o nome de crentes. Fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade. Mas, de fato, estamos longe do projeto de Deus. Estamos longe da presença de Deus. Devemos, então, não somente ser alguém, um crente nominal, mas um crente autêntico. À altura da nossa conversão e da graça bendita que nos atingiu. Então, qual é a verdadeira realidade da sua vida cristã? A conversão alterou e altera, quando a pessoa se converte, ela altera as nossas convicções. Mas, quando ela altera as nossas convicções, eu estou dizendo convicções dos nossos pensamentos agora que são outros, a nossa mente agora foi mudada e há um processo a nossa mente está sendo e foi formatada, não é? E Deus então vai trabalhando na nossa vida para que a gente vá se desligando das coisas imorais, dos pecados da carne, e vai então agora caminhando uma nova vida, como eu já disse. Então as nossas convicções da conversão mudam. O pensamento que a gente tinha a respeito de Deus é um outro agora. Antes achávamos que Deus era alguém que criou o mundo. Ou talvez nem isso as pessoas pensem, ou pensavam. Agora a nossa convicção pós-conversão é outra. Não, Deus é o Criador, é o sustentador, e o Jesus é aquele que me salvou, veio e morreu para perdoar os meus pecados. Então, esta convicção nossa precisa mudar também o nosso caráter. A alteração, então, dessas nossas convicções, desta nova visão de vida, reflete no nosso caráter, a nossa maneira de ver, de viver e de se relacionar. Então, a gente poderia perguntar, né? Qual é a marca desta pessoa convertida nesta nova caminhada? Se a conversão transforma as nossas convicções e também transforma o nosso caráter, o nosso pensar mudou. Já disse isso há pouco. A nossa marca passa então a ser o pensamento diferente. O nosso pensamento passa a ser outro. Olhando para o mundo, olhando para a sociedade, passamos então a pensar de forma diferente. Eu diria que muitos até dizem que nós pensamos na contramão do que todos os demais pensam. Mas é exatamente isso. O crente em Cristo Jesus, fiel, como nós lemos no início, em Romanos, nós vivemos de fé em fé, de graça em graça. Não é? Então,
é na contramão do mundo mesmo. Às vezes somos até marginalizados. Mas é exatamente isso que acontece com a nossa caminhada e com o nosso amadurecimento. Como eu disse, né? Pagamos um preço na nossa caminhada cristã. Tensões, não é? Conflitos, mas é assim mesmo. E só o Senhor nos amadurecendo, nos fortalecendo, nós vamos superar essas críticas que vêm sobre nós. E pensando então neste pensamento diferente, né? Vamos dizer, neste agir diferente, nós partimos então, e aí as nossas emoções e os nossos sentimentos decorrem dos nossos pensamentos e das nossas convicções. Eu quero repetir. Agindo desta forma, com este pensamento diferenciado, as nossas emoções, a sua emoção, os seus sentimentos agora decorrem do seu novo pensamento e da sua nova convicção. Porque esta nova convicção, esta nova visão de mundo, ela estrutura o nosso pensamento. Quero ler para você 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14. Eu estou falando então de que a nossa conversão muda, faz-nos ter uma nova convicção, um caráter diferente, e isto tudo é estrutura, então, a nossa mente e o nosso pensar. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, é uma reestruturação da nossa mente e no nosso pensar. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então mudou tudo. E esta convicção que eu estou falando e nós estamos conversando nesta noite, é uma convicção a respeito da crença, do crer na Bíblia, convicção teológica bíblica, baseada na orientação e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu diria, razões íntimas e pessoais do resultado da minha relação com Cristo. Então, esta convicção, não é? Ela muda o nosso íntimo. Não é? A convicção é razão, é intimidade pessoal da minha relação com Cristo. Isso é convicção, convicção bíblica. É a minha relação com Cristo. É eu depender de Cristo, a minha intimidade está nas mãos de Cristo. Maturidade. Maturidade. A nossa relação com a realidade em que vivemos
passa então a ser diferente. Então, esta maturidade cristã, este fortalecimento da nossa fé, esta convicção de se estar nas mãos de Deus, ela então é maravilhosa. E esta transformação de pensamento, estes raciocínios que passamos a ter, estruturados agora de forma convicta na Bíblia, na instrução de Deus para nós, tudo isso ela vai refletir no nosso viver e no nosso caminhar. Eu diria nas nossas relações com o mundo. Então, a sua maturidade, ela vai ser refletida, ou ela vai ser demonstrada, ou ela vai ser clarificada nas relações emocionais e nas circunstâncias da vida. Não adianta eu dizer, não, eu sou uma pessoa de fé, eu sou alguém maduro. Já faz 42 anos que eu frequento a igreja. Isso não é maturidade. Frequentar a igreja não é maturidade. O que dá maturidade é a relação com Deus. Buscarmos aquilo que o Senhor Jesus quer que sejamos. Então, a sua maturidade, nós vamos ver, as pessoas vão perceber a sua maturidade, não pela sua frequência na igreja, não por você dizer que é crente, mas ela vai ser clarificada, como eu disse, vai ser refletida nas suas relações emocionais e comportamentais nas circunstâncias da vida. Ou seja, como é que eu vou tratar as circunstâncias da vida no meu viver? Aí é que se prova, aí é que se demonstra, aí é que se vê a sua intimidade, a sua convicção, a sua fé, o quanto você é maduro, madura ou não. Eu diria, a sua reação, então, com as realidades da vida, com os movimentos da vida, não é? Porque todo dia, toda hora acontecem coisas que nos desagradam, coisas que nos entristecem, coisas que nos alegram também. Mas então, a reação que você tiver, de acordo com as circunstâncias da vida, irá denunciá-lo ou denunciá-la se você é alguém maduro ou não. Eu quero dizer que a nossa maturidade vai interpretar, vai julgar os acontecimentos da sua vida, aquelas coisas que acontecem ao seu derredor. E aí, quando você se deparar com esses conflitos, com todas essas confusões, e você sabe muito bem quais são, eu repito, esses movimentos todos que nos colocam muitas vezes em situações difíceis, neste momento aparecerá ou surgirá a sua reação e a sua emoção diante desses fatos cotidianos na sua vida. Qual será a sua reação? Ou qual é a sua reação frente
a realidade em que nós vivemos. Fato é que, e infelizmente, eu digo isso, é que muitos que estão nas igrejas, crentes em Cristo Jesus, que a gente acha que está estruturado, e o poder de Deus estrutura, como nós já lemos nesta noite aqui, quando essa pessoa se depara com circunstâncias adversas, ela entra em desespero. A sua reação é de incompreensão. A sua reação é de insatisfação. A sua reação é de não aceitação. E às vezes é de choro e reclamação. Aí então, está denunciado ou denunciada a sua maturidade diante dos fatos da vida. Como é que a gente trata com tudo isso? Você reclama? Você se desespera? Ou você compreende as coisas? É uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que aceita, compreende as circunstâncias da vida. É aí que a sua maturidade, é aí que as pessoas verão em você o quanto você de fato é crente e dependente do Senhor Jesus. As nossas reações frente às circunstâncias da vida vai clarificar o quanto você está nas mãos de Deus ou não. Muitos acham que estão nas mãos de Deus. Muitos acham que estão maduros. Mas na verdade muitos estão podres, infelizes, insatisfeitos com a vida. Porque não permitiu ainda que o Espírito Santo de Deus mude o seu caráter, mude a sua mente. Que a palavra de Deus, o texto que nós lemos, de início, diz que o poder de Deus transforma a vida daquele que crê. Então creia, amadureça, cresça espiritualmente, para que você possa enfrentar as realidades, os conflitos da vida. Porque às vezes nós nos surpreendemos. Acontece alguma coisa com alguém, um crente que a gente conhece, e a pessoa fica desesperada. E a pessoa fica insatisfeita. Então a gente fala, poxa, mas ela não é crente? Crente precisa ser equilibrado, equilibrada. Ter um perfil maravilhoso, mesmo nas circunstâncias adversas da vida. E nas coisas boas da vida, se alegrar. Não é? Mostrar a sua satisfação e a sua alegria para os outros. Isso é bom também, é excelente, é testemunho de que Deus tem evidenciado a sua graça sobre nós. As realidades e as circunstâncias exteriores, isso que acontece por aí, elas tendem a nos desestruturar, não é? Emocionalmente. É verdade. E a sua maturidade espiritual precisa estar firme e fortalecida. Porque nestas circunstâncias que nos desestruturam emocionalmente,
um problema de saúde, um problema de acidente, um problema com o filho, um problema com o neto, um problema de trabalho. Isso, às vezes, nos abala. É uma realidade da vida. Mas para nós e para você suplantar, superar tudo isso, a sua vida espiritual precisa estar firme, meu irmão e minha irmã. Porque esta vida nas mãos de Deus lhe apoiará na sua caminhada, no seu viver e em todas as circunstâncias da sua vida. A maturidade nos faz e nos dá segurança. Compreende isso? A maturidade. Saber que estamos nas mãos de Deus. Nós então entendemos que nós estamos seguros. A nossa mente então é fundamentada e organizada e provida da graça de Deus, da confiança em Deus, da nossa fé. Isto tudo, esta nova crença nos princípios bíblicos e teológicos, nós conseguimos aí, né, pela nossa maturidade, que nós adotamos agora para a nossa vida, molda então a nossa mente. Tudo isso, essa reestruturação, essa estruturação no nosso ser pelo poder de Deus, ela organiza a nossa mente, nosso pensamento. Consequentemente, com isso, nós teremos uma visão de vida, de mundo e nos relacionamentos de uma forma diferente. Nós somos mais otimistas, somos mais confiantes, entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, essa mente nossa agora moldada pela graça de Deus e pelo poder de Deus, e como diz Pedro, né, esquecendo das coisas antigas, e nós somos então moldados agora pelo sistema divino. A nossa mente, não é? O nosso raciocínio, nós continuamos sendo pessoas inteligentes, racionais, normais, graças a Deus. Mas tudo muda quando Deus se faz presente na nossa vida. O livro de Romanos, verso 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, agora somos moldados pelo sistema divino. É Deus que deve coordenar a nossa mente, transformar, renovar o nosso entendimento para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se assim não fizermos, se o crente continuar, e é muito difícil, né? Se conformando com as coisas do mundo, achando que as coisas estão normais,
que o pecado é normal, que toda essa pecaminosidade existente no mundo é normal, você está se conformando com o mundo, você não está então permitindo que o Senhor transforme a sua mente e o seu entendimento. E desta forma você não vai conseguir experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Então, o sistema nosso agora, o seu sistema de vida cristã, maduro, é o sistema divino, a Bíblia. As nossas convicções e posicionamentos não podem ser vagos. É verdade. Quando então somos estas pessoas transformadas e estamos experimentando a boa vontade de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Seja boa e agradável, perfeita a vontade de Deus das nossas vidas, os nossos pensamentos, aquilo que nos vem à mente, aquilo que nós falamos, não podem ser coisas e não devem ser palavras e pensamentos abstratos, ou seja, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai dar certo, né? Eu acho que... eu sinto que talvez eu vá conseguir fazer aquilo, fazer isso. Eu ouvi dizer isso. Irmãos, crente não pode pensar dessa forma. Crente tem que ser convicto naquilo que pensa, naquilo que fala. Raciocínio lógico, convincente, pela graça e pelo poder de Deus. Crente não pode ser duvidoso. Não. Também não pode ser mera intelectualidade. Não. Tem que ser firme. Eu sei que o Senhor está comigo. Nem eu acho que Deus está comigo. Pensamentos abstratos devem ser banidos do nosso viver. Seja alguém confiante, firme. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, verso 16, nós já lemos ele, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Meu irmão, se você não está sendo transformado, moldado, modificado, pense na sua conversão. Pense e repense. Que talvez você ache que seja um convertido, quando na verdade você é um convencido e não um convertido. O Evangelho de Deus transforma totalmente a vida daquele que crê. Amém? Pense nisso. As mudanças, então, são profundas quando se crê. Quando nós crescemos, né, nessa dinâmica da nossa santidade, uma profunda mudança acontece não apenas no intelecto e nas convicções e no pensamento. Não é? Quero repetir, quando cremos e nós crescemos nessa dinâmica da nossa vida de santidade, nesta caminhada, que nós sabemos quando ela começou, mas o fim a gente não sabe. Vamos caminhar, como disse Paulo, né? Ao alvo que é Cristo. Aquilo que o Senhor quer para nós.
Então, estas mudanças, este nosso crescimento, eu diria, essa nossa evolução espiritual, causa uma profunda mudança não apenas do intelecto, repito, e nas convicções e pensamento, mas altera as nossas emoções e o nosso modo de ver e perceber e julgar e agir tudo o que acontece à nossa volta. Nós conseguimos peneirar as coisas. Nós conseguimos fazer o julgamento das coisas. Nós conseguimos interpretar de forma diferente as coisas. Consequentemente, nós reagimos de forma diferente. E essa é a grande bênção da nossa maturidade. Viver de forma diferente e reagirmos de uma forma positiva, de uma forma espiritual, a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu quero então terminar. Eu não vou ler, mas você pode... Aliás, você já conhece esse texto lá, o finalzinho do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 a 27. Aliás, deixa eu abrir aqui. Fica mais fácil. Mateus 7, verso 24, quando Jesus está falando dos dois alicerces, ou os dois fundamentos. A gente conhece muito bem essa passagem, né? Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, semelhantemente, ou se assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras de Cristo, e as pratica, porque não adianta só ouvir, é preciso praticar. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Podemos, e tem aquele também, o homem que edificou a sua casa na areia. Você conhece a história perfeitamente. Então nós podemos entender quando Jesus está falando dessas duas pessoas. Um fez a sua casa na areia e um fez a sua casa na rocha. Podemos ser, então, as pessoas podem ser como aqueles que ouvem a palavra e as praticam. E aquelas pessoas que ouvem e não praticam. Então tem os dois. Os dois constroem a casa. Os dois ouvem a palavra. Um pratica e a sua casa fica firme na rocha. A sua vida fica firme. O outro ouve, mas não pratica. A sua casa é desmoronada. A diferença entre um e outro, entre aquele que pratica e não pratica, os dois ouvem. Os dois homens aqui é homem e mulher, obviamente você está entendendo isso. É o sentido humano. Os dois ouvem. Um pratica e um não. A diferença entre um e entre o outro será diretamente proporcional ao estrago emocional e espiritual quando vierem as tempestades e vendavais da vida. Cuidado para não ficar no meio da caminhada. A diferença, então, entre aquele que é maduro e aquele que é imaturo. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica.
A diferença está proporcionalmente ao estrago emocional e espiritual quando vier as tempestades na vida de cada um. É óbvio, não é? Aquele que ouve e não pratica, o estrago emocional e espiritual é terrível. A possibilidade dele não ficar em pé é claríssima. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7, não é? 24 a 27, que aquele que não creu, a sua casa caiu. E aquele então que ouviu e creu, é aquele que ficou firme, sustentado pela graça e pelo poder de Deus. Cuidado. Cuidado você que me ouve nesta noite, que ouve esta palavra. Para você não ficar no meio do caminho. Porque se você tiver uma vida imatura, a sua casa, infelizmente, vai cair. A sua vida espiritual, a sua vida vai para a lama. Então, procure santidade, amadurecimento, para que quando vier as tempestades, para quando vier as dificuldades da vida, você tenha uma reação positiva, uma reação abençoadora, mostrando para o mundo, mostrando para as pessoas a sua qualidade de fé. De fé em fé é que nós vivemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar neste momento, concluindo assim o nosso culto. Logo após, ouviremos mais uma canção. Bendito Deus, te louvamos pela tua palavra, pelo culto que pudemos apresentar ao Senhor. Queremos, Senhor, pedir perdão, porque muitas vezes nós nos acomodamos, nós ficamos olhando para o mundo, ficamos olhando para os problemas e ficamos franzinos na nossa fé. Quando nesta noite pudemos aprender que precisamos viver de fé em fé, no poder e na graça de Deus, para que, quando as tempestades vierem, aquele que está na rocha, aquele que está maduro, permaneça firme e constante no Senhor. Pai, nos dê uma semana abençoada, uma semana nas tuas mãos, e que o amor de Deus Pai, e que a graça bendita de Jesus, e que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós aguardamos você no nosso culto na próxima quarta-feira, tá bom? Às 19 horas. Tenha uma boa noite, uma boa semana, na boa mão de Deus. Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos declarar. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vamos lutar! Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia, irmãos, a cada dia vou viver,